Tudo bem? Hoje a gente, estamos finalizando mais uma etapa de estudos. E aí, antes da finalização e da prova da primeira etapa, a gente precisa parar um pouquinho para refletir o que a gente estudou até aqui. E aí a gente vai ter esse momento para que a gente possa realmente refletir e olhar para trás o que foi abordado na disciplina de gestão de projetos e se aprimorar cada vez mais para que possamos ter sucesso lá na prova presencial. Tá? Então, a gente vai ter, né, a tutoria online, que ela vai abordar os conteúdos, né, das unidades um, 2 e 3. É, e aí, começando já pela unidade um, na unidade um a gente trabalhou vários conceitos fundamentais da gestão de projetos. Então, a gente trabalhou o que é mais básico dentro deste conteúdo. E aí, vocês puderam ver que nessa unidade, ao final, você pode definir o que é um projeto, lembrando aqui que o projeto é um esforço temporário, né, empreendido para criar um produto ou serviço exclusivo, e aí tem que lembrar dessa temporalidade do projeto. Então é importante que fique claro realmente que o projeto ele vai ser ele vai ter tempo pré-definido para início e fim, e também ele vai ter um resultado exclusivo, ou seja, aquele produto ou serviço que vai ser oferecido, ele, ele não é bem inovador, né? É uma situação nova. E aí, diferenciar também o que é a gestão de projetos. A gestão de projetos vão ser toda a metodologia utilizada, ferramentas utilizadas para a aplicação do projeto. Então, a diferenciar o que é o projeto da gestão de projetos é importante também. Então, a gente precisa observar bem isso. Também, dentro da unidade um foram apresentados quais o papel, né, os papéis que o gerente de projetos desempenha. O gerente de projeto é aquela pessoa que é responsável, né, e depende dele, o sucesso do projeto depende totalmente dele. Então, é a pessoa que vai estar ligada, principalmente na coordenação, né, na gestão dos projetos que estão ali sendo desenvolvidos. Por se tratar então, aqui só para a gente relembrar que o projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço com resultado exclusivo. Por se tratar de algo novo, inovador, por se tratar de algo que vai estar, né, que está sendo criado, existem várias dúvidas dentro dessa criação. E aí surgem as incertezas dos projetos. Quanto tempo vai demorar? Quanto vai custar? Qual a chance de dar errado? São algumas perguntas que os gestores das empresas, os gerentes de projetos vão ter que se fazer e também começar a avaliar qual que é o custo-benefício dessa implantação. Então, são essas as incertezas que a equipe do projeto, que o gerente de projetos, ele vai ter que trabalhar para poder fazer a implantação desse novo projeto. Então, a gente precisa diferenciar que projeto é algo que é diferente de processos. O processo é aquilo que já está implantado dentro da empresa, aquilo que já foi implementado, já está rotina dentro da instituição. Então, em uma organização, ela pode ser, né, ela pode ter atividade, pode exercer atividades no dia a dia, que já está na rotina, por meio dos processos, que é o esforço contínuo, que tem um resultado repetido, e aí tenho alta previsibilidade, então as incertezas elas são menores, os riscos também eles são menores. Já o projeto é algo novo, como algo novo, e por ser, né, esse esforço temporário com resultado exclusivo, as incertezas elas são maiores. Então, é algo que realmente a gestão
dentro da organização, ela precisa avaliar e conduzir muito bem. Há uma diferença conceitual, né, que é definida, inclusive, pelo PMBOK. A gente sabe que a gente pode ter a definição de projetos, de programas e de portfólios. Dentro do projeto, a gente já falou que é o esforço empreendido, né, com resultado, né, que tenha um tempo definido e também com resultado exclusivo. Um programa já vai ser o conjunto de projetos que possuem objetivos comuns, ou seja, são projetos que estão interligados entre si, que têm um objetivo comum ali. Então, um conjunto desses projetos que com objetivos comuns a gente chama de programas. Quando se tem programas, né, com projetos com objetivos que não são comuns, a gente vai encontrar os portfólios. Então, dentro de uma empresa, a gente pode ter diferentes projetos que se ligados entre si, né, que se têm objetivos comuns, vão ser os programas e e o conjunto de projetos que não tem essa ligação, a gente vai considerar como o portfólios. Então, há essa diferença conceitual aí, e aí as empresas elas precisam administrar, gerenciar os seus projetos, os seus programas e também, né, para que se tenha o portfólio de projetos ali definido. Então, a gente vai ter que o gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atender aos requisitos. Então, o que é isso? É a aplicação de metodologia de gestão de projetos, que aí vai ter essa gestão do projeto dentro das empresas, dentro das instituições aí. E essas instituições, elas podem ser de diferentes ramos. Então, qualquer tipo de instituição hoje pode implantar dentro da sua estrutura organizacional uma gestão baseada, né, nos projetos. E a gente vai ver isso, inclusive, daqui a pouco. A gente vai ter, né, dentro do gerenciamento de projetos, dentro do método do projeto, que, né, de acordo com o PMBOK, a gente vai poder dividir esses processos de gerenciamento de projetos em 5 etapas, né, em 5 grupos, que é o grupo de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento. Dentro de cada um desses grupos, existem atividades para serem executadas. Então, isso é importante a gente conhecê-las, conhecer bem todas essas etapas para que possamos realmente implantar e iniciar desde a fase de planejamento, de avaliação do que vai ser feito no projeto, qual que é o objetivo, o que se espera alcançar com aquele determinado projeto, até o encerramento para que tenha, inclusive, a avaliação daquele ciclo de vida daquele projeto. Se aquele projeto ele vai ser implantado, vai virar um processo, vai virar um produto, vai virar um serviço dentro daquela instituição. Então, é importante que se avalie e que se implante, né, esses grupos aí, baseado, que é uma metodologia, né? Dentro da gestão de projetos, a gente sabe que pode-se ter algumas restrições conflitantes. O que são as restrições conflitantes? São aquelas restrições que podem impactar alguma coisa dentro da gestão do projeto. Então, e essas restrições conflitantes, a gente, né, separa em 6 grupos ali, 6 itens, né, 6 classificações, que é algo que, mudando alguma coisa dentro de qualquer uma dessas áreas aí, a gente pode ter um impacto lá no final do projeto. Então, se, por exemplo, mudar o escopo, eu tenho um escopo definido de um projeto. Esse escopo definido, se no desenvolvimento do projeto houver alguma mudança, a gente pode ter impacto tanto na qualidade do que vai ser entregue,
quanto no cronograma, o prazo para entrega. Muitas das vezes a gente pode ver que uma alteração no orçamento, ela vai ter, vai seguir com um problema na qualidade, ou então na disponibilidade de recursos, ou aumentar, inclusive, o risco de dar errado, né? E aí a gente vai ter um problema ali. Então, as restrições conflitantes, elas precisam ser administradas, elas precisam ser gerenciadas. Por isso que o escopo do projeto precisa ser muito bem definido. O planejamento, a iniciação do projeto, ela precisa estar muito bem alinhada, inclusive com as questões institucionais, para que tenha-se, inclusive, a adequação à realidade do projeto. Porque qualquer uma dessas, né, qualquer uma alteração dentro dessas restrições conflitantes, isso pode impactar diretamente em outras fases do projeto. Então, assim, se houve diminuição do orçamento, pode-se ter um problema com os recursos, pode-se não conseguir atender ao cronograma, e aí impactar, inclusive, na qualidade daquele projeto e no desempenho final ali. E aí isso é bem importante se avaliar. A gente sabe, né, dentro do processo de gerenciamento de projetos, a gente precisa elaborar o plano de gerenciamento do projeto. O plano de gerenciamento é um documento com todas as informações do projeto. Então, ele vai ser, apesar de ter, né, esse aspecto do planejamento e de se pensar em todas as etapas do projeto, é importante que se avalie e que tenha uma reavaliação contínua. Então, quando a gente fala que tem uma atividade interativa, é porque o plano ele pode ser elaborado de forma progressiva. À medida que as coisas acontecem no projeto, pode-se ter, inclusive, alguma modificação nesse planejamento, e aí, com isso, a gente faz essa verificação, né, de adequações. Então, o plano ele vai ter essa atividade iterativa, que vai estar relacionado, inclusive, com as mudanças de planejamento a partir do momento em que estão sendo elaboradas, né, executadas as atividades. Essa mudança, ela visa principalmente a partir da melhoria, né, visa, na verdade, obter cada vez mais melhoria contínua. Então, a partir de um momento em que a gente está executando um projeto, executando uma atividade do projeto, eu posso fazer alguma mudança pensando sempre nessa melhoria contínua. E muitas das vezes esse detalhamento ele vai estar diretamente relacionado com o tempo. Então, às vezes, a gente pode mudar um certo cronograma a partir do momento que a gente está executando, e aí isso pode interferir no projeto final ali. E aí, as questões das incertezas, do monitoramento, do planejamento, elas estão baseadas, elas estão ligadas tanto com projetos, quanto com programas, quanto para os portfólios das empresas. Não podemos nunca nos esquecer de que portfólio, programa ou projeto, eles precisam estar ligados ou linkados aos objetivos estratégicos da instituição. Não pode-se ter algo, né, uma elaboração de um novo produto, de um novo serviço, que não esteja ligado, que não esteja alinhado com a estratégia institucional. A estratégia institucional, o planejamento estratégico, o que a diretoria, o que os donos das organizações querem para aquela organização, ele tem que estar alinhado à estratégia institucional, porque isso faz com que tenha maior sucesso, inclusive, nos projetos. Dentro da organização, né, a gente tem algumas organizações que têm o escritório do projeto, que é o PMO, né? Então, o escritório de projetos não necessariamente é um escritório de forma física,
não necessariamente uma estrutura física dentro da instituição, mas o escritório de gerenciamento de projetos é são aquelas pessoas ou aquele grupo de pessoas ou aquela equipe de trabalho do projeto que vai estar relacionada com, vai fazer atividades de orientação, vai fazer atividades relacionadas com a aplicação das metodologias e uso das ferramentas de gestão de projetos, vai ser responsável pela supervisão, pelo treinamento e pela disponibilização dos recursos, né, relacionados com aquele projeto que está sendo elaborado dentro da instituição. Então, é importante que dentro do gerenciamento de projetos, a gente possa ter essa relação aí entre o escritório de projetos com as demais áreas da instituição. As instituições, elas podem ser organizadas, podem estar estruturadas de diferentes formas. Algumas organizações, elas já são baseadas em projetos, que são essas OBPs. As OBPs, né, são essas instituições onde a abordagem de projetos ela é muito mais consolidada. E aí, com essa questão de sempre estar inovando, sempre estar fazendo algo novo, há uma estrutura que ela é muito menos hierarquizada, que há muito menos burocracia em relação a outras instituições, a outras estruturas mais formais, né, onde se tem a preocupação com a autoridade e não se dá autonomia para aquelas pessoas que estão relacionadas ali com projetos. Então, nessas organizações, a gente vai ter uma abordagem maior de projetos, uma estrutura menos hierarquizada, menos burocrática e que tenha foco principal no resultado. Isso já tem sido visto em várias instituições, em várias organizações, e a gente está tendo muitos resultados positivos quando se tem uma instituição onde tem foco na melhoria contínua, foco no resultado, e essa melhoria contínua ela é baseada em novos produtos, em oferecer novos serviços, e esses novos serviços eles são feitos baseados, pensados, né, e executados usando a metodologia de projetos. E aí, aquele valor, né, de negócio, ele pode, inclusive, ser modificado ao longo do tempo, ou pode se modificar ao longo do tempo. A gente sabe que esse valor de negócio, ele pode estar relacionado com ativos, né, tanto tangíveis quanto intangíveis. Os tangíveis são aqueles relacionados com os ativos monetários, então é o financeiro mesmo, faturamento, ou aumento ou diminuição do patrimônio dos acionistas, as instalações, então assim está muito ligado à questão, à materialização das coisas, né? Então assim, muito voltado para as questões financeiras e as questões inclusive de infraestrutura da empresa. E tem aqueles intangíveis, que aí a gente vai conseguir começar a observar a mudança inclusive da comunidade, assim, em aceitar aquela empresa, em aceitar aquela instituição, e que está ligado com a reputação daquela empresa, com o reconhecimento da marca, com o benefício que aquele projeto ou aquela instituição traz para aquele público, né, que espera comprar daquela determinada instituição. E aí a gente faz uma relação, inclusive, que na gestão de projetos, né, para que ela se torne eficaz, para que a gente tenha sucesso nos projetos, que o investimento que é utilizado, principalmente na gestão de projetos, ele altere esse valor de negócio da instituição. E esse valor de negócio, tanto para as questões tangíveis, materiais, quanto para as questões intangíveis, que muitas das vezes está ligado à subjetividade e tudo mais, mas que a gente consiga monitorar, consiga mapear, né? A gente precisa, na verdade, lembrar que não pode ser o achismo,
A gente tem que tirar essa questão de achar alguma coisa baseado em algo subjetivo. Tem que se esperar, tem que aprimorar cada vez mais as metodologias, as técnicas de coleta de dados, inclusive para poder demonstrar isso através de indicadores. Né? A gente sabe que o gerente de projetos, né, eu já falei isso, é aquela pessoa responsável pelo projeto, e aí o gerente de projetos ele vai ter essa responsabilidade também, dentre outras responsabilidades, de liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Então, é ele quem vai fazer com que o projeto ele seja executado e que ele possa encontrar os resultados mais adequados ali. Tá? Então, o gerente de projetos ele vai estar ligado, inclusive, com o alinhamento da equipe do projeto com os objetivos ou com as estratégias organizacionais. Então, ele faz esse link. É ele que faz o desdobramento das estratégias organizacionais para a equipe do projeto e para que aquele projeto ele realmente seja executado para alcance das estratégias organizacionais mesmos. O gerente de projetos ele precisa ter algumas competências. As competências elas estão ligadas muito com as questões relacionadas com conhecimento, o que aquele gerente ele sabe, né? E aí o que ele pode executar e como que ele executa. Então, assim, o conhecimento está bem ligado com as questões do saber ali daquela pessoa, daquele profissional. Tem as questões relacionadas com o desempenho, que é o saber fazer, então, assim, com a habilidade, o que aquele gerente ali, ele sabe fazer, e aí como que ele pega o conhecimento dele e coloca em prática, e também ele precisa estar ali ligado com questões relacionadas com atitudes. Então, assim, o conhecimento, a habilidade e a atitude dele é que vão definir o sucesso do projeto dele, né? Do projeto, da equipe que ele lidera. Então, sim, a gente precisa lembrar disso aí. Finalizando, né, essa unidade 1, a gente precisa só relembrar que, de acordo, né, na gestão de projetos, no gerenciamento de projetos, a gente vai ter aí algumas siglas que são bem utilizadas, né, ao longo das unidades. Então, a gente sabe que o PMI é a instituição, né, de gerenciamento de projetos, é um instituto, né? O Instituto para Gerenciamento de Projetos é ele quem define, né, algumas metodologias e libera, inclusive, a versão do PMBOK, que o PMBOK ele já vai ser a publicação que vai fornecer as diretrizes para a gestão de projetos. Dentro dessas diretrizes está, né, relacionado com as questões do escritório de projetos, né, o escritório de gerenciamento de projetos, que é o PMO, e o PMP, que a gente vai ter os profissionais relacionados com a gestão de projetos. E, por fim, as organizações que baseiam-se a sua estrutura em projetos como sendo um foco ali dentro da instituição. Então, o OBP são as organizações baseadas em projetos. A sua estrutura organizacional, ela está ali baseada na gestão de projetos. Então, assim a gente finaliza a unidade 1. Dentro da unidade 2, a gente já entra com o entendimento, né, como objetivo do conteúdo abordado da unidade 2, que tem como objetivo entender os aspectos da organização e quais esses aspectos que impactam dentro da gestão de projetos. Além disso, é importante a gente compreender quais as consequências dos fatores ambientais, ou seja, as características das empresas, as características das organizações, elas podem influenciar na gestão de projetos e no sucesso daqueles projetos. Então, a gente vai compreender
né, as características organizacionais que interferem na gestão de projetos. Vamos falar um pouquinho das partes interessadas no projeto, na questão da governança do projeto e a equipe que está ligada ali no projeto. Como sabemos, todas as organizações elas possuem características próprias, e aí a gente não vai falar que a metodologia definida lá pelo PMBOK, a metodologia que vai ser, né, passada lá pelo Instituto de Gestão de Projetos, que ela vai ser aplicada da mesma forma em todas as instituições. Cada instituição tem a sua particularidade. E aí, a partir dessa particularidade, a gente pode ter um sucesso maior ou um sucesso menor referente àquele projeto. Então, aquele projeto ele pode alcançar ou não um resultado adequado a partir de como aquela instituição ela se comporta, das pessoas, como ela se comporta dentro da instituição. Então, cultura e estilo, ela vai estar baseada em questões relacionadas com os fenômenos de grupo, como que aquela instituição ela se relaciona, né, com os seus funcionários, como que esses funcionários se relacionam entre si, e aí hábitos e costumes eles estão ligados ali a essa questão cultural mesmo e bem particular de cada instituição. A gente tem que lembrar que precisamos de profissionais, precisamos de instituições que trabalhem cada vez mais com a competência multicultural. Ou seja, a gente precisa se adequar, a gente precisa alinhar a nossa visão enquanto profissional para que tenha o sucesso ali dentro daquela instituição ou de qualquer outro. Então, assim, essa questão da competência multicultural ela é extremamente importante. Como que essa instituição ela estabelece as formas de comunicação? Essa comunicação é um fator crítico em qualquer lugar. A gente já sabe que a gente precisa comunicar desde sempre, desde quando a gente é criança, a gente sabe que aquela mensagem que eu passo, uma mensagem que eu quero passar, ela tem que ter um receptor. Esse receptor, ele tem que estar alinhado com aquela pessoa que está querendo comunicar. Então, isso é um fator crítico, é um aspecto que é bem importante também, precisa ser avaliado. E aí, dentro das instituições, a gente precisa avaliar como que a comunicação é executada. Existem aquelas pessoas que são influenciadores negativos ou positivos, existem aqueles canais de comunicação que eles são oficiais ou não oficiais, como que isso se mantém dentro daquela instituição. Quais são as tecnologias que são utilizadas? São utilizados internet, se é utilizado alguma tecnologia para comunicar, e se realmente aquela pessoa que está recebendo a informação, ela está entendendo e está executando as atividades conforme foi comunicado, conforme foi planejado. E, por fim, né, a gente tem a estrutura organizacional. Essa estrutura é, inclusive, para a gente poder começar a avaliar as questões de autonomia, as questões de definição de regras e normas institucionais, e aí dentro dessa hierarquia, qual que é a autonomia que é dada para cada pessoa, se é uma instituição mais burocrática ou não, se é uma instituição mais hierarquizada ou não, se quais são os recursos que estão disponíveis para a implantação daquele determinado projeto. Então, assim, tudo isso a gente precisa avaliar. Então, dentro desse quadro aqui, que é baseado no, né, que é baseado, foi elaborado pelo Instituto, né, de Gestão de Projetos, a gente vê que, dependendo do tipo de estrutura organizacional, então, dependendo da estrutura da organização, a gente tem características e fatores que influenciam diretamente no projeto. Então, dependendo do tipo de estrutura, a gente pode ter ou não a autoridade do gerente de projetos, pode ter ou não a disponibilidade de recursos,
pode ou não definir quem gerencia o orçamento do projeto, o papel do gerente de projetos, o papel da equipe administrativa de gerenciamento de projetos, e tudo isso vai impactar diretamente na execução do projeto. Se a gente tem um gerente, né, em uma estrutura, um projeto, né, em uma estrutura funcional, aquele gerente de projetos ele não vai ter pouco ou nenhuma autoridade para executar algumas atividades do projeto. Então, qual que é a possibilidade ou qual que é a expectativa de ter sucesso nesse projeto? Ao passo que, se for uma organização baseada em projeto, que aqui a gente está falando de uma estrutura projetizada, a gente vai falar de uma estrutura onde o gerente de projetos ele tem autoridade total. E aí, com isso, pode ser que tenha um sucesso um pouco maior, porque aí não vai precisar esperar, por exemplo, a definição de uma diretoria, da organização para poder entender ou tomar uma determinada ação. Não, a gente não tá falando aqui que tem que ter autoridade total ou que não tem que ter. A gente está querendo discutir e a gente faz essa reflexão de que quando se tem autoridade, a gente pode ter uma autonomia maior, inclusive um poder para tomada de decisão muito maior. E aí, com isso, naquelas questões relacionadas com mudança do projeto, mudança daquele planejamento, a gente pode começar a pensar em um sucesso muito maior. Então, assim, numa organização projetizada, numa organização baseada em projeto, a disponibilidade de recursos ela é alta, o gerente do projeto é quem faz o gerenciamento do orçamento, e aí, dentro dessa organização, a gente tem uma equipe administrativa que faça atividades somente para a gestão de projetos, não acumula atividades com outros setores, então isso aí é bem importante se avaliar. E aí, com isso, a gente pode ver que podemos ter instituições que têm o que a gente chama de estrutura composta. Essa estrutura composta nós temos diferentes equipes, tem uma equipe, então assim, eu tenho, por exemplo, os gerentes funcionais aqui, e esses gerentes funcionais são aqueles dos setores da empresa, baseado na organização. Mas a gente vai ter uma equipe de gerentes de projetos que vai gerenciar projetos tendo como equipe funcionários ou profissionais que vão estar ligados a outros setores. Então, a gente tem essa estrutura composta, que vai ser, inclusive, para poder pensar numa aplicação do projeto dentro da instituição. Então, assim, a gente vai ter essa possibilidade também de equipe de projetos. Então, a gente tem, como sendo os ativos dos processos organizacionais, e aí a gente vai ter os processos e procedimentos, a base de conhecimento corporativa, que vai buscar cada vez mais essa atuação em projetos aí. Dentro das empresas, como fator crítico, a gente precisa refletir também sobre os fatores ambientais. Então, a gente já falou um pouquinho da questão da cultura. Então, a cultura ela vai estar ligada diretamente à instituição ali às normas, aos procedimentos, tudo isso está baseado ali como a essência da instituição. Então, esses fatores ambientais, eles podem impactar tanto positivamente quanto negativamente para a gestão de projetos. Então, os aspectos relacionados com cultura, infraestrutura, as normas, os recursos que aquela empresa tem, o mercado, a política, tudo isso pode
influenciar na execução dos projetos dentro da empresa. E aí, a gente sabe que dentro da gestão de projetos, a gente precisa estabelecer os objetivos baseados no que as partes interessadas elas precisam ou necessitam. Então, as partes interessadas, ou uma parte interessada, é um indivíduo, um grupo, ou uma organização que pode ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Então, a parte interessada são aquelas pessoas, né, que podem ser, né, relacionados com aquele projeto, ou então que vão ser influenciadas a partir daquela implantação daquele projeto. Então, a gente pode ter como patrocinador os gerentes de projetos, gerente do projeto, do programa. A gente pode ter questões relacionadas com fornecedores, parceiros, os clientes, o próprio governo, dependendo da relação institucional. Então, assim, tudo isso pode ser afetado por uma implantação de um projeto. Então, elas possuem influências no projeto, elas possuem exigências, necessidades e expectativas que podem ser positivas ou negativas. Então, a gente precisa administrar bem os conflitos de interesse e avaliar quais são esses conflitos para que a gente não tenha nenhum problema a partir da implantação de um determinado projeto. Com isso, é importante que a gente, dentro da gestão de projetos, dentro dos processos de gerenciamento de projetos, que a gente faça a identificação e gestão dessas partes interessadas. E aí, a gente fala, né, da questão da governança do projeto, e a governança do projeto que vai ser o ato ou o processo de governar, quem vai gerenciar as questões relacionadas com a gestão de projetos, então, governança de projetos é importante para que se tenha o alinhamento estratégico, então, para que o gerente de projetos ele faça, né, a elaboração do projeto, e a equipe de projetos ela execute o projeto alinhado a diretrizes institucionais, principalmente essas estratégias da organização. Precisa se trabalhar, principalmente por causa dos projetos complexos, os projetos, dependendo do que se quer implantar, ele tem uma complexidade, e isso é importante se avaliar. E aí, dentro, né, desse contexto aí da gestão de projetos, a gente precisa ter essa governança. Por quê? A governança, ela inclusive vai definir, vai fazer esse equilíbrio para que se tenha o sucesso do projeto. Tempo, né, fazer uma relação aí no tempo e no custo com o que vai ser implantado, o que vai ser utilizado como escopo, e também a qualidade daquele resultado final do projeto. Então, isso é importante. Então, dentro das equipes, né, da equipe do projeto, a gente vai ter o gerente de projeto, o pessoal de gestão de projetos, né, que vai executar muitas das atividades, e a equipe de execução do trabalho. Então, chegamos ao fim da unidade 2, e na unidade 3 a gente vai ter, né, uma aplicação do ciclo de vida dos projetos. Dentro do gerenciamento de projetos, a gente vai ver que existem, como o projeto em si, ele tem tempo pré-determinado, ele é um resultado exclusivo, a gente sabe que ele pode ser, ele tem um período de validade, né, um período de até a sua implantação, até a sua finalização ali. Então, a gente faz uma divisão dessas fases do projeto a partir das características, né, do ciclo de vida de um projeto, e a gente vai falar também aqui quais são esses tipos de ciclos de vida do projeto. O que é a fase de um projeto?
Chamamos de fase cada uma das divisões, né, de um projeto. Então, um projeto ele pode ser dividido, e a gente já falou um pouquinho aqui em relação às questões da fase de iniciação, a gente falou aqui da fase de execução, a da fase de monitoramento e controle, da fase de encerramento. Então, cada um desses grupos, né, a gente vai ver que tem uma relação. E aí a gente divide normalmente essa fase, cada uma dessas divisões do projeto, para se entender, inclusive, cada uma das atividades que são realizadas. Quantas fases que a gente vai utilizar vai depender do tamanho e complexidade daquele projeto, vai depender das entregas que precisam ser feitas, né, ao longo do projeto, do impacto, né, o que se espera daquele projeto e também da cultura e estilo da organização. Então, basicamente, né, a gente vai ter os processos de iniciação, os processos de planejamento, os processos de execução e os processos de encerramento. Tudo isso aqui, ele vai ser o ciclo de vida do projeto. Dentro deste ciclo de vida, a gente faz processo de monitoramento e controle para poder, inclusive, fazer a avaliação desse projeto e fazer verificar a necessidade de tomar de decisão e mudança de implantação ali, né? Mudança de alguma etapa. A cada encerramento do projeto, a gente tem os marcos do projeto, que a gente chama, que é nessa finalização. É o ponto onde a gente para poder verificar se a gente vai continuar ou se a gente precisa fazer alguma modificação antes dessa continuidade do projeto. Então, a gente vai ter diferentes tipos de ciclos de projeto. Esse projeto, né, de fase única é aquele projeto onde a gente vai ter, né, os processos de iniciação e a finalização com o processo de encerramento. Então, a gente tem alguns projetos que ele não se encerra nesse processo de encerramento, mas tem uma fase de encerramento aqui. O projeto de fase única, ele vai direto de iniciação até o encerramento, e depois desse encerramento não tem nenhuma outra atividade relacionada com aquele determinado projeto. Então, vai ter a implantação ou não a partir daquele resultado. Quando a gente tem, né, um projeto de fases sequenciais, a gente vai ter diferentes fases, diferentes ciclos de projetos, necessitando, a partir do encerramento de uma atividade, a partir de um encerramento de uma fase, eu tenho o início de outra fase. Então, aqui no exemplo, a gente vai ter, por exemplo, uma abordagem para a limpeza de um local de tratamento de resíduos perigosos. Primeiro, a gente precisa fazer a desativação das instalações, para depois remover e fazer a limpeza dos resíduos, para em seguida fazer o paisagismo. Não tem como eu fazer o paisagismo sem ter feito essas outras etapas aqui. Então, não tem como eu fazer o paisagismo sem ter feito a desativação das instalações. Então, a gente precisa, esse projeto de fases sequenciais, e eu preciso finalizar uma determinada fase para depois começar outra. Por fim, a gente vai ter aqui o terceiro tipo de projeto, né, de ciclo de projeto, que vai ser o projeto de fases sobrepostas. Ou seja, não preciso finalizar uma determinada fase para iniciar a outra. Eu posso estar ainda em processo de execução, mas eu vou iniciar já uma próxima etapa do projeto. Então, o projeto de fases sobrepostas, ele tem essa característica de não precisar finalizar uma fase para dar sequência, para dar continuidade à outra. Qual que é a melhor escolha? Vai depender do meu tipo de projeto, vai depender do meu cronograma, vai depender, né, desse alinhamento entre os riscos, os recursos, o orçamento, e também depender do que é
né, que está baseado no qual que é o escopo daquele determinado projeto, tá? Então, a gente tem isso aí. Dentro do ciclo de vida de projetos, a gente vai ver que precisamos ter uma estrutura para gestão de projetos, os aspectos particulares, né, eles precisam ser avaliados e também precisa ter a noção de avaliar as entregas intermediárias. Então, esse controle e monitoramento ele é fundamental também para que tenha essa avaliação. A gente tem aqui esse gráfico que ele tem uma estrutura genérica do ciclo de vida do projeto. Então, ele é baseado do nível de custos e pessoal com a organização e o tempo ali desprendido na execução daquela atividade. Sabe-se que, né, quando se tem, e aqui a gente vai ter algumas etapas, algumas fases do projeto, que a gente vai ter início do projeto, organização, execução do trabalho e encerramento do projeto. E aí, quando a gente faz essa análise aqui do ciclo de vida do projeto, sabe-se que tem, né, um nível de custo menor nesse início do projeto, mas o despendimento de ações, inclusive de recursos, de custos e de pessoal, a partir do momento em que aquele projeto ele já foi iniciado e já está em fase de execução. Então, aqui ó, há um pico, né, nessa parte da execução do trabalho, e aí é o momento em que a gente está executando as atividades que foram planejadas, e aí com isso a gente vai conseguir avaliar que há um pico relacionado com os custos e com a necessidade pessoal, principalmente aqui na fase de execução. No encerramento do projeto, a gente tem um decremento dessa curva aqui também. Tá? E aí a gente vai ver que na estrutura, né, genérica do ciclo de vida do projeto, a gente vai ver uma visão de alto nível, uma avaliação, feita uma análise crítica mesmo, ou fazemos uma diferença, né, conseguimos verificar essa diferença entre o projeto e o produto, e também os grupos de processos, principalmente para a implantação do resultado do projeto. Sabe-se também que, com o passar do tempo do projeto, a gente vê aqui, ó, nesse gráfico, uma relação entre o tempo do projeto e o grau, principalmente de risco e custo relacionado com aquele projeto. Sabe-se que, no início de um projeto, o risco e a incerteza ele é muito grande. E se eu fizer alguma mudança, esse custo dessas mudanças ainda ele é menor. Então, com o passar do tempo, os riscos e as incertezas eles diminuem, ao passo que o custo com as mudanças, quando um projeto já está sendo executado, com o passar do tempo, a gente vai ter o custo dessa mudança muito mais alto. Então, essa relação é importante se fazer, inclusive para se fazer uma análise crítica de qualquer mudança, qualquer aspecto relacionado com a gestão de projetos. Com o passar do tempo, a gente pode ter um desenvolvimento de uma mudança ali, né? Então, é importante se ver. Então, a gente pode ter um ciclo de vida de projeto pré-determinado, onde a gente tem um planejamento prévio, pode-se acontecer um replanejamento, e ele possui fases específicas. Ele vai ser utilizado quando eu tenho uma entrega bem entendida, quando eu tenho uma entrega única e quando aquilo ali faz parte da rotina da prática, né, daquela instituição. O ciclo de vida interativo ou incremental é aquele que é progressivo. Então, eu tenho uma fase de interação que eu posso, inclusive, fazer algumas modificações, onde também eu vou fazer algumas incrementações ali, né, eu preciso fazer, principalmente por causa de ciclos de desenvolvimento. Então, eu vou utilizar esse tipo de ciclo de projeto quando eu preciso administrar as mudanças, quando é possível administrar as mudanças, quando eu tenho projetos mais complexos
e quando eu vou fazer entregas intermediárias, então eu vou fazer uma entrega parcial ali. E o ciclo de vida adaptativo é onde a gente vai ter uma flexibilidade maior, esperando principalmente, né, nessa avaliação do feedback, né, do retorno ali do projeto. E aí a gente vai utilizar principalmente quando se tem uma rápida mudança, né, onde o planejamento, né, ele é difícil de ser executado, e quando também é permitido algumas pequenas melhorias. Então, eu espero que esse momento, né, que a gente teve aqui possa ter trazido algumas reflexões aí referente ao conteúdo já estudado. Espero que você, né, se saia muito bem dentro da avaliação, e mais do que isso, que você possa realmente ter entendido a importância da gestão de projetos, para que você possa realmente aplicar a gestão de projetos dentro da sua instituição, dentro da instituição onde você trabalha, ou que vai trabalhar daqui a um tempo quando vocês forem administradores e também contadores dentro das instituições. Então, assim, espero que a gente possa realmente dar prosseguimento aí para as próximas unidades, né? E que o conteúdo da gestão de projetos ele fique realmente aí dentro da memória de vocês e faça realmente faça parte dessa formação enquanto administradores ou enquanto contadores aí. Então, desejo muito sucesso, desejo bons estudos e qualquer dúvida, vocês podem fazer contato através do ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço e